Antes de tudo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para fortalecer. Tamo junto! Tibia Blackjack. Após seus coins e ganhe muitos dinheiros. Sistema de Blackjack, roleta, Crash Game, High-Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Ô, salve galera, beleza? Henry na área para mais um vídeo de tutoriais de Knights. Nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre quais clubes eu usaria caso fosse começar do zero novamente, do level 8 até o level 400+. Então, como de costume, esse foi o último vídeo do canal, que foi uma hunt nas Putre de Mume, para alavancar o seu char na faixa do level 100. Para quem tá começando a jogar agora e não conhece muito bem o jogo, é muito importante ver esse vídeo, porque vai te ajudar bastante. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal para fortalecer esse conteúdo de Knights, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos toda semana. Bora pro vídeo! Galera, hoje eu vou mostrar qual sequência de clube eu escolheria hoje em dia. Mas o que vocês precisam saber é que nunca vai ser uma escolha exata, pelo fato de que depende de vários fatores. Pode ser que a arma que você queira não tenha no market, por exemplo, ou que você consiga pular algumas faixas de level, dependendo do objetivo de cada um. Tudo depende do momento em que você tá e das oportunidades que surgem. Assim que saímos de main, teremos essas clubes do level 0 ao level 20 para escolher. Todas essas são de fácil acesso. Porém, a que eu geralmente pego é a Morningstar, pelo fato de ser um preço bem acessível nas lojas das cidades, custando apenas 430 GP, e ser a arma de maior ataque entre todas essas. Para quem está acompanhando a minha série de Knight do Zero, viu que peguei ela. Mas caso queira, dá para pegar a Battle Hammer, que é quase a mesma coisa, sendo alguns GPs mais barato. No level 15 teremos a opção de trocar a Morningstar pelo Life Preserver. Para quem tiver amigo mais forte, pode ir pedindo esses itens para você deixar guardado e ir trocando com o tempo. Mas caso esteja solo, só vai valer a pena se tiverem vendendo a um preço bom no market. O bom do Life Preserver é que é a primeira arma com slot, para quem quiser colocar em Bilmet no modo básico. No caso do meu Knight do Zero, o server é bem vazio e não tinha vendendo, então permaneci com a Morningstar. No level 20 em diante, começaremos a ter bastante opções, mas ainda assim permaneci com a Morningstar. Para quem tiver oportunidade, galera, pode trocar a Morningstar por uma Furry Club, que é de uma mão e que é bem barato, custando cerca de 1k. E tem também a Spike Club de uma mão, que custa uns 300 GPs. No level 25 poderemos pegar a Glute Wipe, Dragon Hammer ou a Diamond Scepter, de uma mão. Todas custam cerca de até 3k. Porém, a única que estava vendendo no meu server era a Dragon Hammer, então acabei trocando por ele. Mas para quem tiver oportunidade, pega a Diamond Scepter, que é o mais forte entre eles. No level 30 poderemos optar entre melhorar a nossa arma de uma mão, com a Skull Staff, que custa cerca de 6k, ou a Spiked Skelcher de duas, custando cerca de 5k. Eu optei por pegar a Spiked Skelcher, por ter o ataque destrutivo e conseguir caçar mais rápido os monstros iniciais, que dropam itens de Imbuement, para que possamos fazer um profit mais rápido. A partir daqui, galera, eu ainda não mostrei na minha série do Knight do Zero, mas seriam as opções que provavelmente eu pegaria, a não ser que acontecesse fatores que não me levem a isso. No level 35, eu ainda continuaria com a Spiked Skelcher, mas para quem quiser melhorar a arma, compensa pegar a Shadow Scepter de uma mão, custando cerca de 10k, e a Orcest Maul de duas mãos. Caso fosse Premium Account, eu faria a Arena de Svarground para pegar ela. No level 38 tem a Deepling Staff, custando cerca de 4k.
Se tiver alguém vendendo próximo disso, eu venderia a minha Spiked Skelcher para pegar ela. No level 40 não pegaria nenhuma dessas, mas ambas são boas. Para quem quiser usar a arma de uma mão, pode pegar a Leash Staff, porém ela é um pouco difícil de se obter. Nem Calibra e nem Mercera tinha alguém vendendo, nem tinha preço médio, então vai de server para server. No level 45, a Silver Mace é extremamente rara, então não dá para contar com ela. Caso queira, pode trocar a sua Deepening Staff pelo Chaos Mace, que custa cerca de 10k. No level 48 aparece uma arma top, hein? Se eu tiver oportunidade, com certeza vou trocar para arma de uma mão e ficar com shield, porque o ataque da Deepening Skelcher é bom e ainda tem slots. O custo dessa arma é cerca de 10k no máximo. No level 50 eu não pegaria nenhuma dessas armas se eu tiver com a Deepening Skelcher, mas se eu não tiver com ela, eu pegaria uma Warhammer de 2 mãos, e que custa no máximo 2k. No level 55, se eu não tiver com a Deepening Skelcher, com certeza eu vou pegar o Metal Bat, que é praticamente a mesma coisa e custa cerca de 10k também. No level 60, caso queiram usar 2 mãos, pode investir em um Abyss Hammer, que custa cerca de 20k e tem 3 slots, uma arma bem interessante. Já no level 65, independente se você é uma ou 2 mãos, dá para trocar para uma dessas 2 armas. Tanto a Onyx Flail quanto a Hammer of Wrath custam cerca de 30k. No level 70, se você quiser trocar a arma de 2 mãos por causa do slot, pode pegar uma Heavy Mace que custa cerca de 50k e já é uma arma destrutiva, ficando um pouco mais forte. No level 75 tem a Blessed Sceptre de uma mão, que para quem é Premium Account pode pegar na Arena de Svarground, e a Arcane Staff de 2 mãos, que pode ser pega na Poi Quest. Ambas custam cerca de 60k. Essas questões de trocas, pessoal, você pode ficar com uma arma menor e vir direto nessas armas quando tiver no level delas. Não necessariamente precisa pegar todas as armas na forma de escadinha. Por isso eu digo que vai de cada um. Se você ficar com uma arma que tem um ataque 2 a menos que a outra, por exemplo, não impacta tanto visando que vocês vão pegar essas armas no futuro. Se você tiver o objetivo de pegar tal arma no futuro, dá para ir caçando com uma pior e fazendo grana para pegar a que você quer, ao invés de ficar gastando com todas. No level 80, eu continuaria com a arma anterior pelo fato da Demon Bone ser de difícil acesso, e no level 82 e 85 a mesma coisa. Já no level 90 temos a Ornate Mace, que é um pouco mais forte e custa cerca de 50k. Com certeza, se tiverem vendendo, eu trocaria se tivesse a oportunidade, por ser quase igual a Arcane Staff e ainda ser de uma mão. No level 100 tem a The Stomper, que custa cerca de 5kk, dependendo do server, então eu não pegaria ela, e a Obsidian Truncheon, que custa cerca de 50k. Então, caso queiram esperar para pegar level 100 e pular todas as outras como falei, vale a pena também, porque ela é barata e você pode usar ela durante um bom tempo se quiser. Vale lembrar que ela é apenas um slot, então para quem for usar Life Mana como eu, compensa ficar com a Ornate Mace, que é 2 slots. No level 120 tem a Mycological Mace, que é um pouco melhor que a Obsidian Truncheon por oferecer mais um de Skilled Club e custa cerca de 40k, mas eu continuaria com a Ornate Mace por causa dos 2 slots. No level 150 não pegaria nenhuma das duas ali por mudar pouca coisa, mas no level 200 com certeza eu pegaria a Hammer of Destruction, que custa cerca de 1kk e meio convertendo os Gold Tokens. Ela é uma arma excelente de 2 mãos com 3 slots, sendo todas até aqui ataque físico. A partir daqui, galera, assim como Axe e Swords, teremos que ter uma de cada elemento. Então no level 220, pegaria a Mortal Mace de morte e o Cobra Club de Fire. Com certeza vocês vão usar muito essas armas, e ambas são baratas. A Mortal Mace custa cerca de 500k na maioria dos servers, e o Cobra Club 1kk. Eu tô passando valores referentes ao server de Calibra no dia de hoje, tá galera? Mas isso varia muito de server novo para server antigo, entre muitos fatores. Então não leve muito em consideração o preço e veja no seu server. No level 230 podemos pegar a Resizer de gelo, que custa cerca de 200k, e para quem quiser trocar a Destruction de 2 mãos no level 250 pela Umbral Master Hammer, vai valer a pena dependendo do seu estilo de jogo. Como prefiro arma de 3 slots, mesmo sendo um pouco mais fraca,
ainda ficaria com a Destruction. No level 270, você deve comprar a Lionhammer de terra, para usar em locais onde esse elemento seja bom. E temos também a Eldritch War Mace, que é uma arma extremamente forte, sendo melhor que o Phantasmal Axe, que é uma das armas que eu considero mais forte do jogo. A Eldritch War Mace, além de te oferecer o ataque 50 de fogo, ele ainda te dá mais 3 de Skilled Club e mais 3 de Cleave, que é o novo sistema que a Cipsoft implementou, que a cada hit dá um dano extra em 3 monstros. O preço da Eldritch War Mace ainda não está decidido. No level 300 temos a Falcon Mace, com o elemento Energy de uma mão, muito útil em diversos lugares. A Falcon custa cerca de 1kk e meio. E por fim, as armas bis, que são as melhores do jogo. A Soul Crusher de uma mão é ataque gelo, te oferece mais 5 de Skilled Club, mais 5% de Life Leech e mais 3% de Mana Leech, sendo praticamente um imbuement básico a mais no char. Uma arma extremamente forte, podendo equipar com shield ainda. Essa arma custa cerca de 70kk em Calibra. E por último, a melhor arma de Energy atualmente. A Soul Mimer de duas mãos tem os incríveis ataque 10 de físico, mais 47 de Energy. Te dá mais 5 de skill de club, possui 3 slots e ainda aumenta sua chance de crítico em 10%. E caso ative, também causa 10% a mais de dano. Uma arma divina por seu elemento Energy, que é usado na maioria dos locais. Essa arma custa cerca de 75kk em Calibra. Ambas as armas bis só podem ser usadas acima do level 400. Então eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, galera. Quem quiser ver os outros vídeos falando sobre equipamentos ou outro tipo de arma, só verificar na playlist de tutoriais de Knights. Se você gostou do vídeo, considere deixar o seu like, seu comentário e compartilhar o vídeo. Só dessa forma o YouTube entende e ajuda o canal a crescer. Para quem precisar comprar Tibia Coins de forma rápida e segura, é só fazer o cadastro no Moedas, com meu link na descrição, e ainda você vai poder participar da Mega Sena Tibiana. Eles vão sortear 25 mil Tibia Coins no final desse ano de 2021. E para quem puder, se torna membro do canal ou vire sub nas lives com a Prime, para apoiar esse conteúdo de Knights e ter acesso ao nosso grupo VIP, que ajuda na caminhada de diversos jogadores, além de ter chance em dobro nos sorteios. Então um forte abraço aí para vocês, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui!